Tribunal Superior Eleitoral dá prazo de 48 horas para o Ministério da Defesa informar sobre auditoria de urnas. Ministro do STF permite oferta de transporte público gratuito no segundo turno das eleições. E você vai ver também. Conselho Curador aprova uso do FGTS Futuro como garantia no financiamento de imóveis. Estudantes de todo o Brasil estão em contagem regressiva. Falta menos de um mês para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Drone submarino mostra buraco no gasoduto Nord Stream que leva gás russo para a Alemanha. Mais de 100 mulheres foram libertadas na Ucrânia após troca de prisioneiros com a Rússia. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o ministro do STF, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou um prazo de 48 horas para o Ministério da Defesa apresentar os documentos sobre uma eventual auditoria das urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. Alexandre de Moraes afirmou que é necessário avaliar se houve desvio de finalidade por conta do Ministério da Defesa. Em nota, o ministro disse que as notícias de realização de auditoria das urnas pelas Forças Armadas, mediante entrega de relatório ao candidato à reeleição, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo. O próprio TSE também conduziu um teste de integridade sobre as urnas eletrônicas. A Corte divulgou o relatório final do teste de integridade das urnas com biometria e, de acordo com o documento, não houve divergências durante a eleição do primeiro turno. Bolsonaro vai ter 5 dias para apresentar defesa depois de afirmar que a auditoria nas urnas não fosse feita pela própria Justiça Eleitoral. A Confederação Nacional de Municípios divulgou hoje uma carta com 15 metas a serem atingidas em prol da garantia de proteção social, do fortalecimento e do desenvolvimento do país. O documento será entregue a candidatos à presidência da República nesta semana. A carta de compromisso com os municípios deve ser entregue nesta semana aos 2 candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Entre as 15 metas propostas estão a discussão e a revisão do sistema federativo, em que o poder político e decisório fica concentrado na União. Permitir que estados e municípios participem igualitariamente da formulação e da definição das políticas educacionais. E estabelecer o equilíbrio das competências na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS. Sobre a arrecadação tributária, a Confederação Nacional de Municípios pede apoio dos presidenciáveis para promulgar a PEC 122/2015, que proíbe a União de criar despesas aos demais entes federativos, sem prever a transferência de recursos para o custeio. A medida atenderá a uma reivindicação de estados e municípios, que alegam não ter como arcar com os gastos decorrentes de programas criados pela União, como o piso salarial da enfermagem. A Confederação ainda busca a aprovação da PEC que cria o adicional de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios para março, fazendo com que os repasses cheguem a 27% da arrecadação de tributos, no caso do Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, e do Imposto de Renda, IR. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, autorizou hoje que as empresas concessionárias e as prefeituras ofereçam transporte público gratuito no segundo turno das eleições. Com a decisão, os veículos públicos e ônibus escolares poderão ser usados e o Tribunal Superior Eleitoral pode ainda regulamentar a atuação dos municípios e concessionárias para coibir eventuais abusos de poder político. No primeiro turno, Luiz Roberto Barroso analisou um pedido da Rede Sustentabilidade para esclarecer o alcance da decisão que proibiu que prefeitos que já disponibilizam o serviço de transporte gratuito aos domingos ou no dia das eleições interrompam a oferta. O relator ponderou na decisão que, diante da desigualdade social, é justificável que o poder público financie os custos de transporte para que as pessoas exerçam o direito delas ao voto.
O vice-presidente de Tecnologia e Digital da Caixa Econômica Federal, Cláudio Salituro, deixou o cargo. No comunicado, o banco informou que ele renunciou por questões pessoais. Em maio, servidoras denunciaram casos de assédio moral e sexual na gestão do então presidente Pedro Guimarães, que deixou a presidência no mês seguinte. E Cláudio é o quarto vice-presidente a sair do banco desde então. Em julho, circularam na internet vídeos de Cláudio Salituro constrangendo funcionários do banco. Na época, a Caixa chegou a dizer que estava investigando a situação. E olha só, estudantes de todo o Brasil estão em contagem regressiva. Falta menos de um mês para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E nessa fase tão importante quanto os problemas de física, matemática ou química, é resolver uma outra questão: controlar a ansiedade. É isso mesmo, Ju. E olha só, para descobrir o X da questão ou a fórmula de como ir bem na prova, nossa reportagem foi até um cursinho em São Paulo para conversar com professores e alunos que deram várias dicas, inclusive para preparar também o lado emocional. No cursinho da Poli, as aulas são assim. Bela, magrela, casou com o senhor Barão Ramalho. Com técnicas de memorização como essa, professores preparam os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio de um jeito bem mais leve e divertido. Os 7 porquinhos, né? O grupo dos calcogênios. Família 7A ou grupo 17, ficou claro. A Antártica. Estão com vergonha? Agora vocês estão com vergonha. Eu acho que o conteúdo é o conteúdo e não pode se fugir. Mas eu acho que quando a gente vai fazendo uma música, uma brincadeira, eu acho que fica mais fácil deles acabarem decorando, né? Porque existem táticas que precisam ser táticas, né? Na hora do vestibular, a gente precisa ali ter alguns macetes para ir mais rápido. Só que por aqui a preparação do aluno vai além do estudo. É muito importante o aluno se preocupar, obviamente, com o conteúdo, mas também com o controle do corpo e da mente. A mente por conta da ansiedade. Vários estudantes que estudam muito durante o ano acabam por conta do nervosismo, do famoso branco, indo mal na prova. E o controle do corpo é porque são provas longas, exige muito tempo de concentração, muito tempo sentado na cadeira. Por isso, segundo o diretor do cursinho, os simulados são tão importantes. A gente sabe que uma das formas que diminui a ansiedade é justamente você não encarar o desconhecido, né? Fazer a prova justamente no momento da prova. Tem que fazer a prova antes, tem que simular a prova, tem que treinar para ter segurança, para diminuir a ansiedade, para ir bem no Enem. Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática. É claro que todas as disciplinas que caem no Enem preocupam os estudantes. Mas quando questionados sobre aquilo que mais gera tensão, a resposta é unânime. O que é, galera? Geralmente os temas de redação são sobre problemas brasileiros mesmo, dividido em 5 tópicos de avaliação. A quinta competência é importante porque às vezes o estudante esquece, ele tem que defender uma tese, ele tem que argumentar. E nesse 5º critério, que vale 200 pontos, ele precisa solucionar um problema. E tem cursinho só para aprimorar as técnicas de redação. O preparatório da Raquel Silfi, por exemplo, nasceu com esse objetivo. Aí tratamos de repertório, correção de norma culta, avanço dos argumentos, e aí se constrói um aluno pronto para fazer essa prova. E não é que ela já acertou 11 temas do exame. Então ficam aqui os palpites da educadora para a redação deste ano. Tem temas aí que precisam ser discutidos, certo? Bullying nas escolas precisa ser discutido, né? O cyberbullying também, política de cancelamento nas redes sociais. Não aparece clara também há algum tempo sustentabilidade. Pode aparecer no exame do Enem, assim, com muita facilidade. Dentro da prova deve aparecer. Ansiedade, mal do século, tá? E tem mais um tema forte. Estamos em ano de eleição. Pode aparecer o tema do voto como ferramenta de transformação social. E mais um último spoiler aí. Não se esqueçam que é Copa do Mundo, hein?
E o esporte como ferramenta de inclusão social também é bem forte, pode aparecer. O Enem 2022 será nos dias 13 e 20 de novembro. Ainda dá tempo de estudar, treinar, se dedicar. No dia do exame, não se atrase e boa prova! Boa sorte aí a todos os estudantes, né, Ju? É isso mesmo. E veja a seguir, Conselho Curador aprova o uso do FGTS Futuro para financiar imóveis. E ainda mais de 100 mulheres foram libertadas na Ucrânia após troca de prisioneiros com a Rússia. Os detalhes em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Prefeitura começa a demolir prédio da Universidade Gama Filho, na Zona Norte. A Prefeitura do Rio começou a demolição do primeiro prédio da antiga Universidade Gama Filho, em Piedade, na Zona Norte do estado. Na manhã desta terça-feira, o espaço estava abandonado há 8 anos. No lugar será construído o Parque Piedade. Além dele, o local terá uma área de esporte e lazer, administrada pela FEComércio. O espaço de aproximadamente 18 mil metros quadrados será transformado em uma área pública. Segundo o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, o projeto prevê áreas de lazer e um centro cultural, esportivo, educacional e de entretenimento. Além disso, o entorno vai passar por obras de reurbanização. A Cefet abre inscrições para mais de 1.000 vagas nos cursos de ensino médio e técnico. O Cefet divulgou que está com 1.058 vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio para o ano de 2023. O período de inscrição será do dia 20 de outubro até o dia 15 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 60. A solicitação de isenção poderá ser feita até amanhã, dia 19 de outubro. O processo seletivo será realizado por meio de provas, que estão previstas para acontecer no dia 27 de novembro, a prova objetiva, e já a prova discursiva será no dia 18 de dezembro. Agora, a gente fala de uma invasão a apartamentos na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. A ação foi flagrada por moradores. Desta vez, foi um macaco prego. Ele desce pelo cabo do prédio e entra pela janela à procura de comida. O macaco prego é nativo da cidade e vive até 50 anos. E faz parte do comportamento dele a procura por alimentos. Foi informado que eles não transmitem a varíola dos macacos nem a febre amarela, mas não é recomendado fazer contato com esses animais. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E olha só, o Conselho Curador do FGTS aprovou hoje a proposta apresentada pelo governo que autoriza os trabalhadores a usarem recursos futuros do fundo como garantia em financiamentos de imóveis. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho, que é composto por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. A medida será destinada, em um primeiro momento, a famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.400 e caberá ao trabalhador a decisão de utilizar ou não os depósitos futuros da conta vinculada do FGTS. Em caso de adesão, os valores ficarão bloqueados para demais movimentações, de forma que o beneficiário não poderá sacar tais recursos. As instituições financeiras terão até 90 dias para a regulamentação dos procedimentos operacionais, ou seja, os primeiros financiamentos só ocorrerão a partir de 2023. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira em mais um dia de bom humor nos mercados globais, que levou a uma pausa no movimento de fuga para a segurança do dólar. A moeda norte-americana caiu 0,94% e encerrou o dia cotada a R$ 5,25 na venda.
Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje em mais um pregão marcado pelo clima positivo nos mercados internacionais e a valorização das ações da Vale. O índice subiu 1,91% a 115.795 pontos. O preço do diesel segue em alta no mercado internacional, ampliando a defasagem do preço do combustível comercializado no Brasil. Fatores como o aumento do frio na Europa, o fechamento de refinarias e a proximidade da proibição de importações da Rússia devem pressionar ainda mais o valor do produto no país. Em um levantamento feito pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM, a diferença entre o preço médio praticado nas refinarias brasileiras e do Golfo do México subiu para 14%. De acordo com o cálculo da entidade, para voltar à paridade com a importação, seria necessário um aumento de 83 centavos por litro de diesel. A unidade baiana da Selem, única refinaria de grande porte privada do país, responsável por 14% do refino do Brasil, anunciou o terceiro aumento no mês de outubro do combustível no último sábado, repassando até 8,9% de reajuste, dependendo do mercado atendido. Já a Petrobras mantém o preço do combustível congelado há 28 dias. Nos locais que servem de referência para os preços da estatal, a defasagem chega a 17% nas refinarias de Itaqui, Suape, Paulínia e Araucária. E o preço do aluguel perdeu força pelo 5º mês seguido. Mesmo com essa retração, o valor das locações permanece em alta nos últimos 12 meses. O nosso repórter Dionísio Gonçalves traz mais informações. O acompanhamento é feito pelo índice FIPZAP em 25 cidades brasileiras. No mês de setembro, o aluguel subiu 1,08%, o que aponta a 5ª desaceleração. O índice vem em queda desde abril e nos meses seguintes, onde teve altas mais consideráveis. Mesmo assim, nesse ano há uma alta de 13,64% no preço dos aluguéis. Nos últimos 12 meses, a variação supera a inflação oficial calculada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, indicador considerado pela Fundação Getúlio Vargas para o reajuste. Entre as cidades acompanhadas, Barueri é a que tem o metro quadrado mais caro, R$ 47,16, seguida de São Paulo, Recife, Florianópolis, Rio de Janeiro e Brasília, com R$ 36,56. Na outra ponta, Pelotas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto são os lugares para encontrar o imóvel com aluguel mais barato do país, onde o preço do metro quadrado está abaixo de R$ 20. Entre as capitais, os menores valores são encontrados em Fortaleza, com R$ 23,45 o metro quadrado, seguida de Goiânia, Porto Alegre e Curitiba. Com esses resultados, significa que quem procura um imóvel padrão de 65 metros quadrados em território nacional vai pagar em média R$ 2.300 de aluguel por mês, R$ 35,74 o metro quadrado. Vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. A Comissão Europeia propôs hoje um conjunto de medidas de emergência para combater a alta do preço do gás que disparou desde o começo da guerra na Ucrânia. Enquanto isso, um vídeo divulgado pela imprensa sueca mostra uma cratera no gasoduto Nord Stream. Evidências apontam que detonações causaram os recentes vazamentos na estrutura que leva gás russo para a Alemanha. No vídeo é possível ver um grande buraco no gasoduto com pedaços de metal destruídos pela explosão. A filmagem foi feita a uma profundidade de cerca de 80 metros, em um dos 4 pontos de vazamento que atravessam o Mar Báltico até chegar ao território alemão. Trond Larsen, da agência norueguesa Blue Ice Robotics, que dirigiu o dispositivo submersível que registrou as imagens, afirmou que somente uma força extrema poderia retorcer um metal tão espesso. Os 2 gasodutos Nord Stream 1 e 2 foram danificados por pelo menos 2 explosões na água do Mar Báltico, que causaram 4 vazamentos. A Guarda Costeira da Suécia afirmou que o último vazamento não é mais visível na superfície depois de produzir grandes liberações de metano.
Há alguns dias, as autoridades suecas anunciaram que haviam realizado uma inspeção submarina no local e coletado evidências que confirmavam as suspeitas de uma possível sabotagem, uma hipótese confirmada pela Dinamarca. O Kremlin considera que a investigação dos incidentes está sendo manipulada para culpar a Rússia pelas explosões e acusa os países ocidentais pelas ações. Os gasodutos operados por um consórcio controlado pela gigante russa Gazprom e que vão da Rússia à Alemanha não estão operacionais devido à guerra na Ucrânia, mas ainda estavam cheios de gás quando ocorreram as explosões. O uso dessas infraestruturas tem estado no centro das tensões geopolíticas entre Moscou e o Ocidente. E um caça militar da Rússia caiu em um prédio residencial na noite de ontem e deixou pelo menos 13 pessoas mortas, entre elas 3 crianças. De acordo com o governo russo, 2 pilotos estavam no caça que participava de um treinamento na cidade de Yensk, no sul do país, perto da fronteira com a Ucrânia. As informações oficiais não relacionaram o acidente à guerra da Ucrânia. O avião pegou fogo no ar e logo depois bateu em um prédio residencial de 9 andares. O choque criou uma bola de fogo. Os 2 pilotos conseguiram se ejetar antes da explosão. A suspeita é de que o motor da aeronave tenha pegado fogo quando o piloto realizava uma manobra. Bem, agora uma notícia que traz alento e esperança. É isso mesmo. Mais de 100 mulheres foram libertadas na Ucrânia após troca de prisioneiros com a Rússia. Emoção, alegria e alívio. Essas mulheres na Ucrânia foram libertadas do cativeiro. São 11 oficiais, 85 soldados e 37 retiradas da siderúrgica de Azovstal, na cidade de Mariupol, sitiada pelas forças russas no início do conflito. Algumas dessas mulheres libertadas estavam detidas por separatistas pró-russos no leste da Ucrânia desde 2019 por suas posições pró-ucranianas. Um dos líderes separatistas pró-russo, Denis Pushlin, confirmou a troca, dizendo que a Rússia recuperou 110 pessoas detidas pelos ucranianos. Quanto às mulheres que deveriam retornar a Kiev, 2 se recusaram a ir para a Ucrânia e decidiram ficar na Rússia, segundo ele. A Rússia e a Ucrânia realizaram várias trocas de prisioneiros desde o início da guerra em fevereiro. E falando sobre esporte, faltam 33 dias para a Copa do Mundo e vamos ver mais uma edição do Boletim Esquenta Qatar 2022. Hoje, Leonardo Félix fala das roupas tradicionais utilizadas pela população do país sede da competição. Vamos ver. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar das roupas típicas dos catares. O traje tradicional dos homens do Qatar é o tobe, uma longa túnica branca que se veste sobre um short ou calças compridas de algodão branco. Já as mulheres usam a baia, uma espécie de véu que cobre a cabeça e o rosto, deixando uma faixa livre para os olhos. Já nas costas ele se estende para cobrir cabelos e na frente esconde completamente o peito. A cabeça coberta com shaila, um véu retangular que cobre também o pescoço. É usada uma combinação com niqab ou hijab. É isso aí, faltam 33 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até mais.